parar aqui. Então, um bom dia a todos. Vamos estar iniciando mais um encontro do livro Desvendando o Crescimento, este livro, do Bernard Liverwood. Nós estamos na página 48. Vamos começar a ler o desenvolvimento da vida emocional na fase anterior à troca dos dentes. Quem vai fazer a leitura hoje para a gente é a Marta, é isso? Estava de a Marta que vai fazer esta leitura para a gente. Bom Eu dia vou a ler de todos. novo, então, o verso aqui, aí fica gravado aqui, tá bom? Então, fiz a leitura do verso antes de gravar, então vou fazer agora gravando. É a oração da manhã que fala: a luz do sol, passada a noite, vai clareando o dia. A alma acorda com força nova do sono que dormia. Tu, minha alma, dê graças pela luz, pois dentro dela o poder de Deus reluz. Tu, minha alma, neste dia a ressurgir, ser capaz de agir. Muito bem. Então vamos começar a leitura. Bom dia a todos. O desenvolvimento da vida emocional na fase anterior à troca dos dentes. A vida emocional do lactente oscila entre sensações de bem-estar e de mal-estar. Isso constitui sempre uma característica da vida dos sentimentos. Porém, no recém-nascido, dependem exclusivamente das funções vitais do organismo. Observando-se, pois, a partir do esquema dado na introdução, é de baixo que elas ascendem em direção à alma. Durante o período transitório para a criança pequena, portanto, na época do aprendizado do andar, do falar e do pensar, o mundo exterior participa em escala crescente do nascimento das emoções. A criança pequena fica contente e alegre quando se sente sadia e quando o mundo ambiente lhe oferece situações agradáveis. Porém, fica abatida e chorosa quando há qualquer perturbação da saúde ou o mundo exterior lhe chega de través. Também no adulto, as emoções possuem a característica de serem menos conscientes do que o processo pensante. O nosso sentir se desenrola sempre num estado onírico, semiconsciente. Querendo examiná-lo na criança, precisamos dirigir nossa atenção ao momento em que essa vida dos sentimentos assume, pela primeira vez, esse caráter de sonho semiconsciente. Para tal, porém, o sentimento não deve surgir apenas como reação a ocorrências no âmbito da vida ou da redondeza mais próxima. É necessário haver também influências oriundas da região espiritual. Por isso, a consciência do eu, despertando ao redor dos 3 anos, é a premissa para o despertar da vida semiconsciente dos sentimentos. Dedicaremos um capítulo especial a essa consciência do eu. Porém, desde já, seja dito que a criança fica consciente de sua própria existência ao redor dos 3 anos, ao despertar do pensar, e revela essa vivência do próprio eu, situado externamente e em oposição ao mundo exterior, resistindo a este último. Ela nota que pode dizer não a esse mundo e que essa negação fortalece a sensação de seu próprio ser. É o começo do chamado período da birra, a primeira fase negativa, à qual voltaremos mais tarde com maiores detalhes. Quando essa vivência do próprio eu se desenvolveu ao ponto de estar presente mesmo não havendo oposição ao mundo exterior, essa fase negativa volta a desaparecer, vindo pouco depois a ocorrer o desabrochar da vida emocional pela sinergia das influências de baixo e de cima.
A melhor maneira de se estudar o desenvolvimento da vida emocional consiste em observar o caráter da atividade lúdica da criança. Quer que pare ou continua? Tem alguma coisa que vocês queiram trazer dessa também? O que chama a atenção? Você pode, se tiver Eu alguma. fiquei, eu fiquei com uma dúvida aqui, quando fala da criança poder dizer não, que está falando que é quando desperta o pensar, que é por volta dos 3 anos, né? Isso é quando Mas chega. assim, o Pode que a falar. gente nota é que a criança muito mais cedo consegue ter essa propriedade, né? Eu vejo a minha netinha de 1 ano e meio, o que é não é não. Uhum. Mas é um não que eu acho que ainda não tem, Marta, essa consciência dessa separação do mundo externo. Veja, o mundo externo ele está influenciando o tempo inteiro a criança. Tá. É por volta dos 3 anos que tem a primeira consciência do eu, quando ele diz, né? Então, quando ela denomina a si mesmo de eu, com 1 ano e meio, ela ainda não se denomina Uhum. de eu. Então, é Então, um esse não seria mais uma reação, vamos dizer isso, assim. é uma reação do ambiente, do externo, porque esse externo ela está o tempo inteiro influenciando, né? E no capítulo anterior ele traz um pouco isso, onde ela fala assim que antes do eu individual atuar na criança, ela recebe do ambiente algo do eu coletivo. Aham. Então, ainda está nessa influência, no que ela percebe desse eu coletivo, do ambiente, né? Mas é por volta dos 3 anos, a partir do movimento que ela diz eu para si, ela faz essa separação com o mundo, também dizendo não. Mas é esse não já com esse grau de consciência. Tá. Então, pode, se Pode não tiver continuar. mais alguma coisa, porque ele vai nessa primeira parte, né? é, Falando da influência, vai falar aí da influência do ambiente nessas emoções, né? E como eles vão sendo constituídos, né? Essa questão emocional dela a partir primeiro desse ambiente. A brincadeira começa bem cedo na criança. Pode-se falar em brincadeira já nos primeiros meses de vida. As mãozinhas, ao penetrar no campo visual, podem ser dirigidas e constituem o primeiro brinquedo. Um pouco mais tarde, a criança descobre seus pés, que são ainda mais divertidos, pois desaparecem e precisam ser constantemente procurados. Depois são argolas de osso ou um chocalho, mais tarde caixinhas e cubinhos que podem ser alinhados ou empilhados. Todos esses brinquedos dos primeiros anos têm algo em comum. A criança brinca com o que se encontra casualmente em seu campo visual. Se uma tia lhe ofereceu um brinquedo que os pais não consideram tão pedagógico assim, basta escondê-lo em qualquer armário. Depois de um breve momento de tristeza, a criança continua brincando com outro objeto. Mas quando ela o revê, por exemplo, durante uma arrumação da casa, quer tê-lo de novo. Essa característica infantil de sempre querer brincar com o que está perto traz transtornos típicos a uma família com crianças de várias idades. Se as mais velhas brincam com bonecas, a pequena chega titubeando e quer também brincar com elas, e logo irrompe a briga. Então a mãe pode intervir gentilmente. Eli ainda é tão pequena, deixem-na brincar com as bonecas e vocês brinquem com a caixa de construções. E se as meninas mais velhas consentem, não sem protestos, em brincar de construção, Eli novamente quer participar, jogando por terra as torres e pondo em desordem as casinhas, garagens, etc.
Isso pode continuar assim até que as mais velhas fujam para fora da casa, a fim de ali brincar à vontade. Eli fica chorando no campo de batalha, sem saborear sua vitória de pirro. E aí tem uma nota de rodapé que Pirro é nome de um rei grego que costumava ganhar batalhas, perdendo nelas grande parte de seu exército. Hum. Esse exemplo mostra que a criança, em sua brincadeira, ainda está vinculada ao mundo exterior. Ela pode distanciar-se dele em suas representações mentais, captando e denominando os objetos exteriores. Porém, abre-se totalmente ao mundo em seu sentir, reagindo a ele com alegria ou desgosto. Daí Marta, a alternância instantânea entre oi, ele cortou um pouco, não sei se foi só para mim, se para vocês ficou uma partezinha em silêncio. eu vou repetir então esse Tá bom. parágrafo. Esse exemplo mostra que a criança, em sua brincadeira, ainda está vinculada ao mundo exterior. Ela pode distanciar-se dele em suas representações mentais, captando e denominando os objetos exteriores. Porém, abre-se totalmente ao mundo em seu sentir, reagindo a ele com alegria ou desgosto, inteiramente entregue ao, entre aspas, agora. Daí a alternância instantânea entre contentamento e decepção. Joãozinho ri, Joãozinho chora. Embora essa reação ao mundo ambiente já possa ser chamada de oscilação da vida anímica em seu aspecto emocional, não pode ainda ser qualificada como, entre aspas, sentir individual. Essa reação se transforma em autêntico sentir humano apenas quando nasce uma vida interior estruturada e fechada em si. Reagir ao mundo exterior com manifestações emocionais de agrado ou desagrado é algo que o animal também pode fazer, porém sem alcançar uma vida emocional. Ele fica vinculado ao seu mundo ambiente. É necessário descobrir na criança aquele instante em que, pela primeira vez, ela se subtrai à vivência exclusiva da redondeza e aparenta indícios de um mundo emocional estruturado. Denominemos esse instante nascimento do sentir. Entre parênteses, corresponde ao nascimento do pensar naquele momento em que percepções e representações pouco interligadas vêm a interrelacionar-se por associação e passam a constituir um todo homogêneo. Aí fechou o parênteses. Uhum. Ao redor dos 4 anos, a brincadeira infantil passa por uma transformação profunda. Antes desse momento, dirigia-se ao que encontrasse casualmente em seu campo visual. Agora a criança se distancia dessas imediações. Antes, o sentir estava ligado à percepção das próprias funções vitais e da redondeza. No período mencionado, surge, no âmbito emocional, uma nova força que se contrapõe ao mundo exterior, a qual se poderia chamar de fantasia criativa. Oposta ao ambiente externo, a partir do interior da criança, essa fantasia o transforma conforme as necessidades interiores. A brincadeira é mais fortemente intensificada. Ao entrar no recinto onde a criança brinca, deparamos com um espetáculo encantador. O tapete se transformou no mundo. O campo central é o lago, as faixas em redor se transformaram em caminhos, embaixo da mesa é uma casa. Não se pode pisar na área central para não ter os pés molhados. Pedaços de madeira e banquinhos são trens, carros e morros. Sob a mesa há uma casa completa,
com sala de estar, quarto e cozinha. Compreenda-se, não é que a criança simplesmente brinque de casinha. Para ela, esse espaço é realmente a casa. Ela sobrepôs sua fantasia à realidade, vendo esta última como a fantasia quer. Um mundo de jogos e de contos de fadas vem à luz a partir da própria criança. Nele, tudo é possível, à medida que a fantasia o julga necessário em seu planejamento. Começou o período em que a criança vê o mundo através de um vidro mágico, onde as cores e as coisas mudam conforme seu próprio arbítrio. Uma senhora relatou como, na idade de 18 anos, voltou à casa onde havia morado enquanto criança bem pequena. Cheia de expectativa, ela entrou no jardim para reencontrar seu antigo mundo. Uma grande decepção a esperava. Um jardim comum, com arbustos e um fosso ao redor, foi o que ela viu. Mas mamãe perguntou: onde ficou a floresta que estava lá à esquerda? Lá nunca houve uma floresta, foi a resposta. Está tudo quase igual ao que era antes. Mas eu tenho certeza de que lá à esquerda havia uma floresta, pois passamos ao lado dela com nossos carrinhos de boneca. Era uma grande floresta escura que eu ainda vejo diante de mim. Contudo, essa floresta só existira na alma da criança. Aí, certamente, era mais floresta, entre aspas, do que uma verdadeira floresta jamais poderia ter sido. Toda pessoa terá passado por experiências desse tipo. Agora chegou para a criança a época de brincar sem entraves. Tudo, uma caixa de fósforos, um caco de vidro colorido, adquire um valor desconhecido e ela procura oportunidades para dar livre curso à sua fantasia, tanto sozinha como junto com outras crianças. O adulto deveria levar muito a sério esse brincar e enriquecer a vida interior da criança, proporcionando-lhe novos conteúdos e novas oportunidades. Se não há espaço suficiente no lar um tanto exíguo, esse é o momento exato de levar a criança ao jardim de infância. Ali são contados ao pequeno os contos de fadas de que ele necessita como alimento, tanto quanto de seu mingau e de seu pedaço de pão com manteiga. Ali ele dispõe do espaço necessário para dar livre curso à sua fantasia. Um monte de pedaços de madeira, umas tábuas e mesas velhas mais sólidas, alguns caixotes vazios, papel, tintas de aquarela, lápis de cor e papel colorido. Eis os utensílios necessários. E se existir um canto com panos coloridos para a criança se fantasiar, e se, entre aspas, a tia ainda for jovem e tiver um coração calorosamente compreensivo, então o ideal de um jardim de infância terá sido alcançado. E aí tem uma nota de rodapé em que o autor pressupõe aqui o jardim de infância segundo a pedagogia Waldorf. Um problema frequente do jardim de infância é a presença de alguns alunos de 3 anos que ainda não alcançaram a fase da fantasia criativa. Eles não conseguem integrar-se ao grupo, o que, em geral, causa dificuldades. Seria bom juntá-los num grupo especial ou então fazê-los ficar em casa até alcançarem a idade do jardim de infância. A isso, porém, se opõem muitas vezes circunstâncias sociais independentes de nós. Crianças verdadeiramente aptas para o jardim de infância podem ser facilmente cuidadas por uma professora jardineira, entre aspas, em número ao redor de 20, pois só necessitam de um estribo para montar no cavalo de sua galopante fantasia. Aí existe a tarefa de perceber intuitivamente o momento oportuno para encerrar uma brincadeira antes que degenere em briga.
A criança não tem medidas e muito facilmente superestima suas forças físicas. Mais um aspecto é característico do período da fantasia criativa: a transição instantânea do mundo da fantasia para a realidade e vice-versa. A mesma cadeira que um momento antes era um bonde elétrico, ou a mesa que era uma casa, na hora da refeição, voltam a ser cadeira e mesa comuns, onde se senta e se come. Imediatamente depois, transformam-se novamente em bonde e casa. É essa a essência do sentir, já nossa conhecida ao falarmos de Joãozinho ri, Joãozinho chora. Aí se tratava da polaridade entre bem-estar e mal-estar. E agora se trata da polaridade formada pela fantasia interior e exterior, em contraposição à realidade, exterior e interior. Só voltando um pouquinho, tinha uma mensagem aqui de rodapé que eu pulei, quando falou da professora jardineira, que é a denominação dada à professora dessa fase pré-escolar na pedagogia Waldorf. Tá? Para quem não sabe, né, que daí professora é chamada de jardineira. Foi da fantasia criativa que nasceram também os contos de fadas, numa época em que a humanidade ainda vivia nessa mesma fase. O conteúdo dos contos, em se tratando de autênticos contos populares, sempre se refere às grandes verdades de vida e morte, bem e mal, da evolução da alma pela humildade e seu enrijecimento pela presunção. Seu conteúdo é constituído de profundas verdades que emanam do mundo do espírito criador. A forma é aquela da fantasia infantil criativa. Por isso é obtuso falar em mentiras nos contos de fadas. O lobo não pode falar. Consequentemente, está mentindo quem conta isso às crianças. A avózinha e Chapeuzinho Vermelho são devoradas pelo lobo. Como isso é cruel e sanguinário, e além disso, mais uma mentira, pois como é possível elas saírem vivas da barriga do lobo? Eu ainda possuo um livro de contos ilustrados dos anos de 1900 a 1910. Aí Chapeuzinho Vermelho não é nem enganada, nem devorada pelo lobo, e este não acaba morrendo. O que sobra então? Uma lamuriosa historinha repulsivamente moralista que não interessa a criança alguma. Em sua mente ainda adormecida, a criança conhece intuitivamente os mistérios da vida e da morte, dos vínculos que prendem o homem ao corpo terrestre e escuro e da ressurreição das trevas. Ela vivencia em seu próprio corpo, de maneira inconsciente, mas realista, as forças vitais que a fazem crescer e as forças mortíferas, paralisadoras, daquelas à medida que a consciência desperta. Os contos de fadas ligam intimamente a criança a seus grandes problemas. Eles fazem sua mente despertar e sentir-se em casa na terra, terra aí com letra maiúscula. A forma do conto está em harmonia com sua própria estrutura anímica. Bastaria observar o quanto a criança aprende de fatos e relações humanas nos contos de fadas, e como ela assimila vários conceitos complicados mediante essas narrativas acolhidas com simpatia, para se introduzir a narração de contos de fadas como agradável e útil matéria de ensino. Quer dar Tem uma parada? alguma. É isso, Jair. Tem alguma observação aqui? O que que vocês Eu não ouviram? sei se eu li muito rápido, mas Não, não, tá ótimo. quando fala aqui da história do Chapeuzinho Vermelho, do lobo, das mentiras, me ficou confuso, assim, o que que é, se o fato, né, que o lobo não vai comer, que ninguém vai sair vivo da barriga,
o quanto que isso é positivo ou negativo aí. Eu É acho que que eu. tem o conto de fada, né, nessa fase, está a serviço da criança integrar a realidade da vida, né? Então, vida e morte, no conto de fada tem a bruxa má, tem a mãe boa, tem a madrasta, tem o bem e o mal atuando, né? Tem a morte, tem a vida. Então, é através dessa fantasia que o conto de fada proporciona que ela vai integrando esses aspectos da realidade da vida, né? Então, tanto dessa fantasia, ela vai fazer com que ela tenha esse lugar da criatividade também no adulto, né, a criança. E ela vai conhecendo o mundo através disso. A criança ela pede, né, uma repetição, muitas vezes, do conto. Conta de novo, conta de novo, conta de novo. E o adulto já lá, mais que saco, já contei pela 13ª vez e ela ainda está pedindo isso, né? Ela está integrando essa realidade, né? Nessa repetição, nesse ritmo, ela vai integrando. Porque ele vai estar dizendo aqui o quanto que esse ambiente também do externo vai influenciando esse mundo de fantasia e preparando isso à vida emocional da criança. Então, quando ela brinca com a caixa, inicialmente bebê, que é no que aparece ou desaparece da vista, né? Então, a mãozinha vem aqui, ele percebe a mão. Quando ela sai, ele não percebe. Então, e os pés, né? Quando ela coloca os pezinhos na boca, tira, as sensações que isso vai proporcionando. Então, essa experiência começa com o próprio corpo, depois vai para esse ambiente, né? E a importância desse ambiente dos adultos à volta para ir trazendo e construindo essa vida emocional. E depois a riqueza de fantasias, né? Da criativa, dos brinquedos e tudo mais. Acho que mais na frente ele vai trazendo. E por isso muito essa observação que tem dentro da antroposofia de não dar brinquedos, eu vou falar essa palavra, mortos, né? No sentido de plástico, de objetos que têm uma frieza, que não tem não proporciona essa interação. E veja, muitas vezes você dá um brinquedo lindo, a criança vai brincar com a caixa. E é na caixa aquela fantasia. Na caixa que ela se transforma isso numa casa, num carro, em qualquer outro objeto que ela vai fazendo. Desmanchou lá para comer, na volta ela traz essa fantasia, né, novamente. Não sei se consegui responder, Marta, você. Conseguiu sim, obrigada. Mas ainda ficou uma dúvida, que tem uma frase aqui que ele fala: o lobo não pode falar, consequentemente, está mentindo quem conta isso às crianças. Então, é quando a pessoa tenta trazer um dado de realidade para a criança, né? O lobo não fala, isso aqui não acontece, isso não é verdade, né? Trazendo. Então, é importante que a criança tenha essa fantasia. Na fantasia, sim, o lobo fala, os objetos ganham, a árvore ganha vida, a árvore se transforma em alguém que é sábio e vai contar coisas para a criança. Então, Ah, tá. isso tem a ver quando o adulto quer trazer dados de realidade nas histórias, entendeu? Entendi. Então, não, Obrigada. isso não fala, não, olha, gnomo, não tem isso, não tem aquilo, toda essa riqueza de fantasia que a criança vai perceber. Uhum. Muitas vezes tem adultos que trazem isso, né? Então, é aqui que ela vai trazendo essa importância de que a criança vivencie essa fantasia como base para depois essa vida anímica dela.
Obrigada. Pode continuar? Sim. Dessa maneira, a criança, em seu 5º ano de vida, encontra-se no auge de um brincar criativo incansável. Observando uma criança dessa idade brincando na caixa de areia, nota-se como sua brincadeira sucede exclusivamente em função do agir, num fluxo de forças criativas que nela jorram como que de um manancial inesgotável. Em outro capítulo, veremos de onde vêm essas forças. Por ora, apenas observemos o processo. Como se manifesta ele quando a criança faz bolos de areia? Com algumas forminhas, são produzidos sobre uma tábua 30, 40 ou até 50 bolos. A tábua fica cada vez mais cheia. O que farão as crianças? Irão descansar quando o trabalho estiver pronto? Não. A tábua está repleta e a brincadeira para por um instante. Olhe quantos bolos de areia nós fizemos, mamãe, grita uma delas. Mas a atividade tem de continuar, e com um gesto enérgico, a tábua é virada para ser novamente enchida com bolos de areia. De vez em quando, um adulto tem de participar e, entre aspas, provar um bolo de areia. Mas o fluxo da produção quase não é interrompido por causa disso. No fundo, não se trata de produzir algo, mas da alegria de ver algo nascer. Quando a obra está pronta, ninguém olha mais para ela. Outras crianças constroem um morro de areia com um túnel por dentro. Ao ficar pronto, uma delas pula sobre ele, sob ruidosos gritos das outras, e o morro pode ser construído novamente. A mesma coisa podemos observar ao ver uma mãezinha de boneca tirar constantemente a roupa de cama do bercinho e arrumá-la de novo, para tirá-la mais uma vez e depois recolocá-la. Ou crianças que se precipitam sobre um novo livro de pintar. Página após página, elas rabiscam e pintam, virando folhas no meio do desenho e começando outro. Muitas vezes, a mesma coisa é feita em várias páginas. Uma vez feito um desenho, não se olha mais para ele. O que interessa é o processo do nascimento, do crescimento propriamente dito. A criança sadia dessa fase não sabe parar. Quando o faz, é para começar outra brincadeira, ou porque, tendo afinal ficado cansada e faminta, as reações naturais lhe impõem uma pausa. Em meu livro Compasso, Ritmo, Melodia, que não tem uma indicação bibliográfica completa no original aqui, nota de rodapé, chamei a atenção para a relação que, nessa idade, a criança tem com o ritmo. A repetição do processo criativo em ritmos aparentemente infinitos constitui, durante esse período, uma característica essencial da brincadeira. Pelo ritmo, a criança aprende o que ainda não pode compreender de modo abstrato. É esse o segredo das rimas infantis, do tempo da vovó. A criança é capaz de ouvir sempre a mesma história, que fica mais bela à medida que é repetida. Alguém contou a um menino de 4 anos e meio a história dos 3 reis magos na época do Natal. Ela o impressionou muito e teve de ser contada novamente a cada noite. Já havia chegado o fim de agosto e nada mais se contava a não ser a história dos 3 reis magos. Ao adulto custava um grande esforço ter de ainda entusiasmar-se em pleno verão europeu pelos 3 sábios do Oriente. Porém, a criança sentava-se com grandes olhos arregalados, sorria, e aí, se fosse feita a menor tentativa de abreviar a história e omitir o mínimo detalhe. No decorrer dos meses, Você a achar história que nós... Nossa, não pode. No decorrer dos meses, a história havia sido ampliada
com descrições e acontecimentos não existentes em qualquer lenda conhecida dos três reis. Uma vez começada, não se tinha coragem de omiti-los. Esse é também o segredo da incansável brincadeira infantil. Enquanto transcorre ritmicamente, não cansa por ligar-se aos processos rítmicos do homem, os quais, como a respiração e o batimento cardíaco, tampouco podem cansar. Quando na brincadeira há algo arrítmico ou intelectual, a criança se cansa rapidamente. Esse brincar por brincar só se transforma no decorrer do 6º ano de vida. É de modo imperceptível que uma outra nuance se faz presente na brincadeira. Em dado momento, em geral por volta do 6º ano de vida, na época do início da troca dos dentes, fica claro que a criança entrou em nova fase de sua vida. A gente para, tá ótimo. A gente para hoje por aqui e abre agora para comentários, porque ele já vai entrar num próximo tópico, né? Esse é a evolução da vontade antes da troca dos dentes, e aí a gente deixa esse tema para o próximo encontro. Então, vamos olhando aqui o que vocês, se tem algumas reflexões, observações a partir do que foi lido até agora, com essa conexão, né, entre o desenvolvimento físico, o desenvolvimento emocional antes da troca dos dentes. O ritmo, a importância do ritmo, né, para a criança, para desenvolver isso, a importância das brincadeiras, a importância do ambiente externo, que ele já vem falando desse ambiente para a estruturação do pensar, né, no que foi lido na semana passada, como a, o aspecto emocional, né, do ambiente vai influenciando a criança, e agora, né, como influencia também o desenvolvimento emocional, a importância da fantasia criativa, para que no adulto se desenvolva também essa criatividade, essa imaginação. Então, forma essa base. A partir de quando ela fala eu pela primeira vez, e com não, com esse distanciamento do ambiente, e tudo isso vai sendo constituído, né, essa base para o surgimento desse aspecto psicológico. A gente olha também que a base desse setênio, né, que é o amor, a confiança, né, no adulto, o ninho, né, como que é esse ninho, tudo isso vai sendo a base para essa formação do pensar, do sentir e depois do agir na criança. Eu, com 67 anos, fico triste de não ter esses conhecimentos lá atrás, quando os filhos eram pequenos, com essa riqueza de, de, de detalhes, né, assim, de considerações que são feitas a respeito desse desenvolvimento infantil, né? Sim, Eu lamento, assim, de não ter esses conhecimentos. mas agora você tem a netinha e que É, pode ressignificar isso não com os filhos, mas com a netinha. Olha só, é, a vida trazendo uma nova oportunidade, né? Mais alguém que chamou a atenção? Uma coisa que ficou explicada, por que que as crianças assim de 3, 4 anos não se incomoda de destruir aquilo que acabou de construir, né? Sim, Porque a gente às vezes fica brincando na areia, eu com meu neto, então, e ele vai lá e destrói, não fica, ai, que pena que, né? Mas é porque o que importa é o fazer, né? É o isso, construir. E isso. quão é importante para eles construir.
E eu vi que nesse capítulo ele enfatiza bastante a questão do brincar, né? Como isso é importante. Esse é um alimento, né? Então, imagine as crianças que hoje vivem trancadas num apartamento, que a brincadeira está vinculada muito aos eletrônicos, né? Então, vai criando um certo campo de frieza também para a alma, né? E aí, que adulto se forma lá na frente que não tem essa fantasia criativa ou que é a base para essa imaginação lá no adulto, para a criatividade, né? Como é que vai se desenvolvendo, né? Como é que estão se desenvolvendo essas crianças, né? A gente já vê Hoje. isso, né? A falta de força para ação que tem os jovens de hoje, né? A Isso. vontade está completamente apagada, né? É. Então, ele traz aqui essa, mesmo que no ambiente, né, que um espaço que ele diz seja exíguo, né, você pode trazer essa coisa da criatividade para a criança, né? Como que, senão ela vai ficar ali só no, realmente no ambiente restrito a esse mundo mais frio que é do mundo das máquinas, da TV, da celular, de videogames e tudo mais. Diga, Cíntia. Márcia, eu fiquei pensando naquela fase anterior do bebê, né, quando foi lido sobre as descobertas que o bebê faz, né, com as mãozinhas, os pezinhos, as brincadeiras, aí eu lembrei dos sentidos do tato e o sentido vital. E eu queria que você falasse um pouco sobre eles, como isso pode ser Então, refletido depois, né, mais tarde. então, assim, a criança ela está toda voltada nesse aspecto para o bem-estar, né, e mal-estar. Então, ela se está com a fralda molhada, é a sensação do mal-estar, né, e aí ela vai chorar. Então, se ela está bem, aí ela vai estar também no sentido, né, desse bem-estar. Ela é toda órgãos dos sentidos aí, né? Com toda a pele, tudo é esse órgão do sentido. Então, o que ela pode tocar está ali na mão e constitui o mundo para ela, né? Quase que um campo que ela tem um pouco limitado, digamos assim, né? Se isso está no meu campo de visão, eu toco, eu tenho essa percepção. Se saiu é como se eu choro um pouquinho, mas eu esqueço rápido, né? Disso, eu não fico fixado em alguma coisa. Então, ela é toda esse órgão do sentido e vinculado a esse sentido, né, do vital, do que é o bem-estar para ela, o que é o mal-estar para ela, né, dentro da percepção corporal. Por isso, esses sentimentos ainda estão muito vinculados ao corpo, né, que vai dando essa percepção. Só com o tempo ela vai se desenvolvendo com a partir do brincar, com a partir da fantasia, vai ampliando este mundo para ela. Ele fala aqui da o exemplo de uma pessoa que foi na casa, né, da infância e que achava que a casa da infância tinha uma floresta, né, e às vezes é um jardim que tem ali, mas na criança ela ganha uma dimensão gigantesca, né? Um pouco antes eu estava falando para a Cris que a minha filha está na cidade que eu nasci e ontem passou na casa em que eu morava, né? E eu olhando a casa, eu falei, meu Deus, como era pequenininha, né? Só a fachada, que a casa a gente não consegue mais entrar, né? Só a fachada. E eu falei, nossa, eu pulava essa janela quando a minha mãe deixava a gente de castigo e ela saía, eu abria a janela e pulava a janela da casa para ir brincar, né? E aí, mostrando, eu falei como era pequena essa casa, mas quando criança eu tinha a dimensão que a casa era enorme, né?
é o que ela traz. Se vocês olharem para vocês, para a infância também, né, de vocês, o quanto que o espaço que vocês tinham ganhava uma dimensão gigantesca, né? Que faz parte dessa fantasia dela, né, da criança. Um objeto, um jardim se transforma numa floresta, né? O que você contava é, tinha uma dimensão muito maior. Então, como é rica a vida da criança nessa fase de fantasias, né? E o quanto que a vida atual mata esta fantasia na criança. Isso é um aspecto que a gente tem que estar observando muito, né? Tem que levar as crianças para um hotel fazenda para que ela tenha contato com galinha, com vaca, com, com algumas coisas, para que ela possa ter esse olhar, né? Porque elas brincam aonde? Num playground protegido, com uma grama que é uma grama sintética, não é uma grama natural. Aqui onde eu moro tem um parque, e tinha uma estrutura de pedra bem grande, parecia um morro, né? Fazia assim. Eles tiraram, as crianças adoravam se subir ali naquele morro e descer, subir e descer. Eles tiraram, deixaram tudo ali com alguns objetos bem sintéticos. É o que a gente vai vendo, né? O que é Eu adorava, seguro para a criança, né? Pois o eu leite. adorava quando tinha obra perto de casa, aí tinha uma montanha de areia, e a gente Isso, brincava de fazer túnel. Aí quando um encontrava a mão do outro, uma felicidade. Era isso. tão bom. Eu Cada um Hoje acho, as crianças não é, usam a imaginação, é tudo pronto, né? é tudo pronto, é isso, né? E aí não exercita esse lugar para ela, né? Para essa imaginação. As bonecas já estão prontas, aí as bonecas choram, falam, né? Tá tudo A pronto. mãe, para dar sossego a ela, ela comprava muito material de artesanato, de pintura. Às 4 horas, todos tinham que tomar banho, sentar na copa e ficar pintando, desenhando, lendo. Eu acho que instintivamente ela já sabia, sei Elas lá, tinham criar, né? Deixar instintivamente, ela já tinha esse ritmo, né? Já trazia para a já. criança o ritmo, hora de comer, hora de brincar, hora de tomar banho, hora de dormir, hora de ir para a escola. É esse ritmo que ele traz aqui, a importância desse ritmo também, né? Para o desenvolvimento emocional. E, Márcia, infelizmente, uma parente, né? O médico falou com ela, pediatra. Olha, criança tem que ter o horário dela, não tem que ter horário de comer, disso, Ai, daquilo. Ela vai fazer quando ela quiser. Hã? socorro, Socorro! socorro. Nós Aí levamos susto. Zulei, a gente vai vendo, eu brinco muito com alguns dos pacientes que têm filhos menores, né? Que o quanto que, se a gente imaginar um reino, né? Um conto de fadas. Então, tem o rei e a rainha, o príncipe e a princesa, e aí é todas as brincadeiras. E nesse aspecto é o quanto que a criança e o ritmo da criança vai ditando o ritmo da casa nesse sentido, e não o ritmo da casa para que seja adaptado a essa criança, né? Mas que ela obedeça essa estrutura, né? Hora de acordar, de dormir, de comer, disso. A criança ela vai eu vou usar a palavra tiranizando o adulto, né? Que vai permitindo isso. Você vai Então, permitindo. ela se torna o rei ou a rainha da casa quando ela não tem maturidade para isso.
Quantas crianças? Quantos diz, você quer comer o quê? Né? Então, se vocês, na educação antiga, não era o que comer, o que era o que tinha para comer. Era assim? É. Não era nesse lugar. Hoje não, a criança que dita esse ritmo, né? Muitas vezes. Não, eu escuto muitos colegas, pais de crianças de 1, 2 anos, falando que não sabe o que é que eu vou fazer. Oi? Pois é, pois é. Então vai dando um poder à criança em que ela não tem. E aí o adulto vai se submetendo a esse lugar da criança. Eu não quero, não, eu quero esta música. É a música que a criança quer que vai ser colocada ali. Não que não possa, né? Mas ela não pode ser a ditadora da regra para que o adulto atue. É o contrário. O adulto vai entregando poder para essa criança. Né? O poder E de que dar eu acho que ela não tem forma. nem condição de ter tanto poder, né? Não De tem, não tem, fazer tantas escolhas. não tem, não tem. Diga, Cíntia. É só uma observação sobre aquele ponto que a gente estava falando de reencontrar lugares, né, ou coisas que fizeram parte da nossa infância. E aí eu já passei por isso também. E eu fiquei pensando, né, como é bom para o adulto, parece que alimenta a alma, né, da gente. A gente tem uma sensação de pertencimento, de estar ali e observar com aqueles olhos de adulto hoje, né, o que fez parte do seu passado e ver. Eu costumava acampar com os meus pais no condomínio, né, onde eles moram hoje, lá no litoral. E eu olho toda vez que eu estou lá e eu vou comprar um pão na padaria, eu vou caminhando e aí eu olho para, como é que fala? Não é asfalto, né? Paralelepípedo. Não é um paralelepípedo, são umas peças assim de cimento, né? Elas formam um desenho geométrico. E para mim, quando eu era criança, elas eram desse tamanho, assim. Na verdade, elas são assim. E até perguntei uma vez para o meu pai, falei, pai, eles mudaram o pavimento, né? Ele falou, não, é o mesmo lugar onde eles fabricam aqui dentro mesmo, é o mesmo de sempre. E só que quando eu olho para aquilo assim, me vem tudo aquilo, sabe? Toda aquela lembrança daquelas, né, lugares onde eles fincavam as barracas, né, os fios, enfim, assim, me dá uma sensação muito boa, assim, é muito gostoso, né? Acho que para o Isso. adulto é essencial a gente poder rever, né, algum lugar que a gente viveu. Ver como era isso. Na criança, o adulto é um gigante, né? E aí tem os contos que falam dos gigantes e tudo mais. Se a criança, do ponto de vista da criança, olhando para aquele pai, para aquela mãe, eles são gigantescos. O mundo é gigantesco, tudo é grande, né? E rico. E eu Muito acho que, assim, essa sensação de pertencimento, que eu acho que eu queria chegar nesse ponto, que às vezes a gente fica buscando fora, né? Eu queria ser acolhida, eu preciso de um carinho, enfim, todas essas coisas. E é algo que a gente pode ter nosso, né? É um lugarzinho que a gente também pode se sentir esse lugar de pertencimento, de falar, nossa, que gostoso, né? Que bom, assim, é como um alimento para a alma, assim, acho que era sim, isso que eu queria deixar. sim. Muito bem, chegamos a 9h33. A gente encerra este sábado com mais uma leitura. Agradeço a todos vocês, aí a Marta que fez a leitura e a contribuição de todos vocês. E no próximo sábado a gente volta para olhar o desenvolvimento da vontade agora também. Muito